A iniciação sexual acontece em média aos 14 anos. Nessa fase, os hormônios estão à flor da pele e muitos dilemas aparecem. Sexualidade é um assunto polêmico e que gera muitas dúvidas. É por isso que hoje, no Minha Vez, você acompanha um especial Sem Tabus. Fique ligado. Seja bem-vindo ao nosso quarto, onde nós trocamos ideias, onde conversamos sobre coisas importantes, inteligentes. E hoje estamos aqui com uma galera muito especial do Colégio IABC. Tudo bom com vocês? Felizes, animados, prontos para conversar sobre esse assunto tão importante? É isso aí. E você que está conosco acompanhando, você sabe, um grande abraço para você que está acompanhando a gente pela TV aberta, pela internet. Hoje estamos falando sobre sexualidade. E quem convidamos para falar sobre esse assunto? Darleide. Por favor, Darleide. Muito bem, Darleide, que trabalha na TV Novo Tempo e, por sinal, justamente no programa Sem Tabus. Tudo bom, Darleide? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo mais uma vez a esse programa. É muito bom ter galerinha? você aqui. Tudo bom? Manda o seu abraço pro pessoal de casa, Darleide. Olá, como vai você que me acompanha sempre? Hoje aqui no Minha Vez, nossa vez do Sem Tabus aqui. E estou muito feliz, muito obrigada pelo convite novamente. Como é, Darleide? Você costuma receber pessoas para conversar sobre este assunto. Hoje, nós gostaríamos de conversar com você sobre isso. Tudo tranquilo? Tranquilo, eu lido bem com o tema. Que tranquilo. Bom! Na verdade, o Sem Tabus, quando ele surgiu de um desejo meu de falar de sexualidade, já que durante muitos anos eu já falava sobre família, sobre conflitos em família, sobre as alegrias de ser família, mas não podíamos falar de sexualidade porque pensávamos que iria chocar muitas pessoas. E aí pensamos em fazer o Sem Tabus, deu certo, e algumas pessoas ficaram assim pensando, mas como falar de sexo numa televisão cristã? E hoje todos compartilham da ideia de que o lugar que tem que falar de sexo é justamente entre os cristãos. Com certeza. E no seu programa Consultório de Família, você conversa com os pais sobre isso. E hoje vamos conversar diretamente com essa galera que realmente sabe, né? Que o apelo, gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. A mídia joga pesado em relação a isso? Sensualidade, essas coisas todas. O que vocês acham? Realmente isso acontece? Quem quer falar com a gente sobre isso? A mídia não mede as consequências ao expor para nós, os adolescentes, muitas imagens, textos, vídeos que acabam mexendo com os nossos instintos, nossos sentimentos e que influenciam a nossa vida sexual. E contando que o tempo que nós passamos, às vezes, mais na televisão, em contato com as redes sociais, o tempo que passamos em família, que são os nossos educadores, professores, isso acaba influenciando muito a nossa vida. E dessa forma adquirimos hábitos, conceitos e pensamentos que não são adequados e verdadeiros. Interessante isso. É isso mesmo, Darleide? Realmente tem esse apelo por parte da mídia? Isso acontece? Isso tem... Ele resumiu muito bem. Eu amei a expressão que ele usou de não medir as consequências, né? A mídia não mede as consequências quando vende uma ideia. E eu parabenizo você por ter essa clareza de pensamento e eu atribuo a ele um raciocínio lógico a respeito da realidade. Meus parabéns. Camille, você queria fazer uma pergunta para a gente? Assim, o sexo fora do casamento, ele é tanto prejudicial quanto errado, de acordo com a Bíblia. Então, por que ele continua sendo tão divulgado na mídia hoje em dia? Se nós considerarmos o tempo em que nós vivemos, nós vamos pensar que entender que nós vivemos num tempo comercial. Tudo é comércio. O que vende mais, o que expõe mais, o que chama mais a atenção. Qual é o valor do momento? O valor do momento é o prazer, aqui e agora, e não se fala mais nisso. É isso que o público assiste e é isso que está sendo entregue. Por exemplo, se você pensar que uma novela, apesar de trazer conceitos morais numa cena ou noutra, o conceito geral de uma novela são os valores que nós, como cristãos, acreditamos. O escritor daquela novela está, de fato, preocupado com o bem-estar social e da família, ou está trazendo para nós mais um produto que vende beijo na boca, vende sensualidade, vende sexo, independente se é entre um casal casado ou não. Então, quando nós falamos do tema, nós chamamos a atenção para pensar da seguinte maneira.
essa ideia que está sendo vendida, eu estou comprando simplesmente ou estou questionando-a e levando em consideração os valores reais da vida? E aí nós vamos chegando a uma resposta mais adequada para a tua pergunta. Por que eles vendem? Porque dá um certo ibope. E dá tanto ibope que a gente está falando deles aqui nesse momento, mas com a proposta de fazer uma mídia diferente. A nossa mídia leva em consideração valores muito mais consistentes. Em todas as culturas, em todos os lugares do mundo, família é família, respeito é respeito. É interessante que realmente essa questão de não medir consequências, né? Para vender qualquer coisa, para vender até coisa que não tem nada a ver com o assunto, nem lingerie, é necessário, acabam se usando. Isso é jogo sujo da lei disso com a adolescência? O apelo sexual é muito agressivo. E claro que, como isso é colocado diante dos nossos olhos a todo tempo e em todo lugar, nós chegamos até mesmo a considerar a possibilidade de que não tenha perigo nenhum nisso. Que não tenha perigo numa menina de 8 anos de idade, ou até menos, muitas vezes menos, usar roupas sensuais, porque tem roupas sensuais para comprar para meninas muito pequenininhas. Até nós podemos considerar, será que de fato o sexo antes do casamento é algum problema? Afinal de contas, nós estamos tão imersos nesse conceito, e onde nós nos viramos para a televisão, no rádio, na internet, na música, quer ver coisa mais sensual no nosso país do que nosso país, porque estou pensando Brasil em casa, mas isso em termos de mundo. A música é muito sensual. Inclusive, apresenta a mulher na música, no cotidiano, na propaganda, como objeto sexual. Mulher tem que ter corpo bonito, tem que ser sensual, e ainda usa ela mesma a expressão que é bonita para se mostrar. Vamos falar sobre isso? Pois é. Inclusive, se a gente não se preocupa em conversar sobre isso, as pessoas vão achando que tudo isso é normal e não percebem que isso está mexendo com os conceitos mais profundos e vai afetar a vida como um todo. Afeta a vida espiritual, afeta todos os lados, né, David? Eu me lembro de uma cena que eu vi de uma novela em que mostrava uma mulher que tinha uma serpente como animal de estimação. Olha que coisa meiga, querida. E ela brincava com aquela serpente e ela dizia que, graças à serpente, nós podemos viver uma vida sexual livre e sem monotonia. De onde vem esse conceito, Darlene? Que conceito é esse? E aí nós estamos contemplando uma cena como esta, escrita por alguém que quis dizer alguma coisa, vender um conceito. E então, naquele momento, ela pregou para tantas pessoas, ela ensinou a tantas pessoas uma grande mentira. Então, há os que vendem mentiras, há os que compram mentiras, mas há também aqueles que vendem a verdade, que ensinam a verdade. E a verdade, qual é o nosso parâmetro de verdade? A palavra de Deus, e a palavra de Deus nos fala que Deus tem um plano para a sexualidade, que Deus aprova o sexo, que Deus tem o valor dado ao sexo como vindo dele mesmo, a união entre um homem e uma mulher para construir uma família e ser feliz. Sexo não é pecado de maneira nenhuma, mas sexo tem a ver com o amor e o caráter de Deus. Com certeza, com certeza. Alguém quer ter uma pergunta sobre esse assunto aqui? Fernanda? A Darleide comentou sobre esse assunto da Bíblia, dar os conceitos sobre o casamento, né, de ser felicidade, representar felicidade, união. Então, por que hoje em dia o casamento é uma coisa tão... As pessoas têm tanto receio, assim, tanto preconceito em relação ao casamento? Na verdade, as pessoas têm medo do compromisso. Da festa de casamento até que não. De pôr uma aliança, mesmo que seja só de compromisso ou de fato a de casamento, elas não têm medo. E inclusive muitos até sonham, que o dia do casamento, a festa, muito você dinheiro sabe disso. Vai nisso, investimento. Né? As pessoas têm medo, na verdade, do compromisso. Por quê? Já vendeu-se a ideia de que o que é bacana na vida é ser livre, não ter que dar satisfação para ninguém. Eu quero viver a vida do jeito que der para ser. Então, assim, namorar muitas meninas, namorar muitos meninos, ficar, beijar, abraçar, fazer sexo livremente, sem compromisso. E por que será que nós estamos vendo tantos jovens frustrados, infelizes, com doenças emocionais significativas? Não seria porque, de fato, há um vazio e há uma busca por alguma coisa que não preenche? E é alguma coisa que eu gosto de, inclusive, no Sem Tabu, sempre trazer à tona, e eu faço valer aqui novamente. Será que nós não estamos fugindo do plano de Deus, e por estarmos fugindo do plano de Deus, estamos vivendo tempos tão infelizes? Amados, nós nunca vimos um tempo em que as pessoas fossem tão depressivas, tão infelizes, tão angustiadas, tão mal amadas e tão difíceis de amar também. E
Será que nós não estamos sendo envolvidos por essa mídia barata que diz que o importa na vida é fazer sexo adoidado, que está valendo, isso que é o bom da vida? Eu questiono. E eu questiono diante das doenças emocionais. Com certeza. Pensando até nisso, na pergunta que ela fez, será que teria alguma coisa a ver essas piadinhas que eles fazem com a família, com o próprio casamento? Isso tudo afeta a mentalidade do adolescente, Darleide? Afeta porque, principalmente, nós damos mais valor a ver aquilo que não deu certo do que aquilo que deu certo. Casamento dá certo, mas tem que ter compromisso, tem que ter boa vontade, tem que ter persistência, tem que querer. Mas imagina, quem que está falando de persistência hoje? Se eu posso trocar de uma hora para outra objetos, roupas, isso é tudo descartável. O relacionamento também é descartável. Como é que eu vou falar de casamento, que vale a pena investir em casamento, para uma galera que está sendo ensinada e praticando, por exemplo, o ficar. E fica com 2, 3 pessoas na mesma noite, fica uma semana, depois já está com outra pessoa. Como que ele vai entender casamento uma vez na vida e para sempre com a mesma pessoa? Fica difícil, mas vamos olhar para os casos que deram certo, vamos olhar para os casamentos que são felizes, vamos olhar, inclusive, quando eu conversava com você no intervalo, você me disse assim, Darleide, por que casamento faz feliz? Eu perguntei, seus pais são felizes? Ela falou sim, ela acredita em casamento, porque ela tem modelos de casamentos felizes. Certamente ela tem modelos de sexualidade feliz dentro de casa. Vamos olhar para o positivo. Fica a dica, eu sou feliz casada, 21 anos de casada, faz bem, é bom casar, mas tem que casar com responsabilidade. Com certeza, Darleide, você mencionou a questão da saúde emocional do adolescente e tudo mais. E é sobre isso que eu gostaria que a gente voltasse a conversar. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, nós vamos agora para um rápido intervalo. Quando retornarmos, vamos conversar sobre isso. Realmente, esse assunto da sexualidade, a questão do sexo, afeta o lado emocional do adolescente? Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta e você está acompanhando o programa Minha Vez e hoje estamos aqui conversando com a Darleide num Sem Tabus diferente. Será que poderíamos chamar de Sem Tabus Teen? Fique à vontade, eu gostei disso. Então, e vale a pena conversar com essa galera sobre esse assunto, não é, Darleide? É com eles que a gente precisa conversar mais de perto, sim. Esse é o tema. Às vezes, nós pais temos dificuldades em falar de sexo. Inclusive, é muito comum eu ouvir assim, Darleide, meus pais adoram consultório de família, mas eu gosto do Sem Tabus. Então, eu gosto desse público jovem, dos adolescentes, eles são muito francos, e o Sem Tabus está aí para responder algumas questões que estão guardadas no coração. Com certeza. Você tem filhos, Darleide? Eu tenho uma filha, tem 19 anos, faz jornalismo e é minha princesa. Tá certo. Foi fácil passar a adolescência com ela? Já está atravessando a adolescência? Sim, uma adolescência super tranquila. Que bom. Isso faz bem com mãe, né? Me faz me sentir realizada. Que maravilha. No intervalo, Jabes tinha feito uma pergunta. Por favor, Jabes. Muitos, hoje em dia, dizem que para conseguirmos desenvolver um relacionamento saudável, tipo um casamento feliz, nós precisamos passar por várias experiências, porque senão não conseguiríamos ter um relacionamento que seja adequado, porque as pessoas são diferentes, têm sentimentos e você precisa se relacionar para descobrir. Só que considerando de que o exemplo de Isaac, que Deus trouxe uma esposa para ele, através da confiança dele em Abraão e no servo dele, será que hoje Deus mudou? Mas a Bíblia diz que Deus não muda. Como que a senhora poderia explicar isso para os adolescentes? E aí, Darleide? Agora ele quer fazer um na mira, né? Mas pensa bem, por que mesmo que a gente se aventura a entrar em relacionamentos e mais relacionamentos em busca do relacionamento perfeito se cada pessoa é diferente da outra? Alguém pode dizer assim, mas eu preciso ter experiência para entrar num relacionamento mais sério, eu preciso ter experimentado outras pessoas, convivido com outras pessoas, até que então eu descubra que se aquele indivíduo agora, o último, é a pessoa ideal para mim. Mas as pessoas são completamente diferentes uma das outras. Eu posso entrar num relacionamento e no próximo ser completamente diferente, ainda que eu não tenha mudado, que eu pense não ter mudado. Mas, portanto, isso é uma grande ilusão. Eu vou chamar ilusão de mentira. Isso é mentira.
mentira. Continua valendo o plano de Deus. Eu acredito que Deus tem o mesmo propósito hoje para os relacionamentos. Em cima dessa sua pergunta muito inteligente novamente, e como não temos um tempo muito longo para discorrermos sobre o tema, eu quero adiantar um pouquinho a respeito das questões emocionais Sim. que eu citei anteriormente, que a gente precisa fazer valer. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas estão o tempo inteiro querendo ter respostas absolutas. Ok, que queiram saber, que investiguem para ter as respostas absolutas para a sua história. E isso faria de nós pessoas mais livres do que somos agora, simplesmente reproduzindo comportamentos. Olhe à sua volta. Veja quantas meninas com 12, 13 anos já desiludidas amorosamente. Veja quantas meninas e meninos já se envolveram sexualmente. É que elas não contam, mas os mais jovens, os mais novos, sabem quando os amigos contam para eles do que eles estão vivendo. São dramas insuportáveis para a mente e para o coração de um jovem, de um adolescente, quando ele não tem responsabilidade ainda no todo da vida humana. Sexo é alguma coisa que precisa ser vivenciado com uma responsabilidade tal que vai além do prazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sexo é bom. A resposta sexual é boa, é gostosa, é prazerosa. Por isso, essa curiosidade toda e essa vontade toda de fazer sexo. Mas, quando duas pessoas fazem sexo, cada uma deixa um pedaço de si na outra. Cada um deixa uma marca na vida do outro. E o que eu faço com essas marcas que eu vou deixando na vida do outro ou vão deixando na minha ao longo da vida? O que é arrancado de mim? Por exemplo, é muito fácil de encontrar jovens mais imaturos do que noutros tempos poderíamos encontrar. Imaturos e infantilizados tantas vezes, porém sensualizados, fora da realidade do que significa tomar conta das suas próprias emoções, depressivos, angustiados, um tema que não se fala muito suicídio entre adolescentes. Muitos se suicidam porque não suportam a pressão e a angústia. Uma culpa corrói. Acompanhado sempre de um sentimento de culpa. Adolescentes que se suicidam porque não sabem lidar com as consequências de algo que ele se envolveu, sem de fato saber as consequências. Então, quando nós estamos falando, parece professores falando para uma classe de alunos com o dedo em riste, dizendo não faz, que está errado, ou pais austeros, ou pastores austeros, dizendo não faz, que vai para o fogo do inferno. O intuito não é este. A verdade não é esta. O que nós queremos é livrar vocês, como disse o apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo foi ele foi mais duro na palavra. Ele disse, por mim vocês nem casariam. E ele disse assim, eu não quero que vocês casem para evitar problemas, para evitar angústias. Paulo preferia estar solteiro. Mas eu diria que as palavras de Paulo, no que diz respeito a querer livrá-los da angústia, são as nossas palavras. Nós queremos dizer a vocês, e há argumentos científicos, vocês já fizeram um programa, inclusive entendendo sobre os aspectos fisiológicos, a resposta fisiológica, mas, sobretudo, poupem-se de sofrimentos. Sexo é alguma coisa que une duas pessoas para a vida toda. E ainda que elas se separem, a marca e a memória fica. O que você vai fazer com elas? Interessante, né? Além de toda essa consequência emocional da própria relação, também tem a questão da gravidez, né, Darleide? Até queria perguntar uma coisa para vocês aqui. Como é que vocês acham que uma garota se sente depois que está lá quase no auge do ensino médio e descobre que está grávida? Quais são as consequências que vocês imaginam que sejam para a vida dessa garota? Quem quer falar para a gente? Giovana? Bom, eu imagino que sejam bem difíceis, inclusive porque já tiveram 2 ou 3 meninas que estudaram na minha turma, não necessariamente no mesmo ano, mas que engravidaram. E com certeza elas ficaram muito tristes, algumas eu tive até contato. Percebo que a realidade é muito dura, é muito difícil para conseguir continuar a vida. Você acha que elas estão prontas para ser mãe? Com certeza não. E sonhos, o que acontece com sonhos, Giovana? Então, é como se elas interrompessem um ciclo da vida que era para continuar de uma forma, e elas, inclusive, se arrependem de terem feito o ato antigamente por causa das consequências, mas na hora não pensaram assim. Darleide, eu estou aqui preocupada com uma outra coisa. O quê? Tudo isso que ela está falando, você que está assistindo aí em casa, você que está acompanhando, alguém que já passou por essa experiência, como pode se recuperar disso tudo? Será que Deus tem alguma solução para alguém que quer
consertar, tentar consertar a vida, ou está machucado com tudo isso e quer recomeçar? Olha, Deus sempre providencia perdão, graça, misericórdia, mas é inevitável que nós tenhamos que colher as consequências. Não de um castigo que Deus venha a trazer sobre nós, mas das consequências naturais da vida. A gente precisa pensar a vida, eu tenho aprendido isso, na vida como um sistema. Eu tenho uma amiga que ela fez essa explicação outro dia, eu achei o máximo. O sistema ecológico, o sistema digestório, o sistema da vida, tudo na vida é um grande sistema. Quando nós interrompemos esse sistema, alguma coisa acontece. Por exemplo, no caso dessas meninas que ficaram grávidas, não é uma questão de castigo, elas simplesmente tiveram que interromper os estudos, agora vai cuidar de um filho e atrasa um pouco a sua vida no que diz respeito aos seus planos de carreira, de profissão. Agora ela é mãe antes do tempo, mas Deus perdoa o fato de ela ter desobedecido ao que ele pediu que não fizesse. O fato de ela não ter esperado. Deus tem perdão e graça para todos, mas as consequências existem. E algumas consequências não é só os 9 meses que explicam. Depois dos 9 meses, vem uma vida inteira para você dar conta de um filho, de uma doença, as doenças sexualmente transmissíveis. Quando falamos de uso de camisinha, elas não protegem de tudo. E nada protege uma emoção ferida. Nada protege. Mas a graça de Deus ainda cura. Ele consegue reconstruir qualquer vida. Essa é a esperança que a gente pode oferecer para as pessoas. Darleide, esse tema, além de importante, vale a pena ser completado e conduzido constantemente na cabeça desses adolescentes, na vida desses adolescentes. E a gente agradece por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Obrigada. Chegou o momento de você dar aquele recadinho especial para o pessoal que está em casa, o pessoal que acompanha a gente na internet. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. Gente, muito obrigado. Pois é, já nosso tempo acabou, mas muito obrigado por vocês terem aceitado o desafio de bater esse papo com a gente sobre esse assunto, que não é um assunto fácil. Que Deus abençoe vocês, ajudem vocês a fazer boas escolhas. Então vamos lá, quero falar de pertinho com você. O tema sexualidade é muito amplo e quando falamos para adolescentes, então, ficam ainda muitas dúvidas, muitas perguntas suas que poderíamos responder aqui no programa. Mas por hoje, eu quero fazer você pensar a respeito de uma questão muito importante: pureza sexual. Há um movimento lindo chamado Eu Escolhi Esperar e já falamos muitas vezes sobre ele no Sem Tabus. E eu quero lançar aqui para você esse desafio. Que tal aprender a esperar? Eu sei que nós vivemos num tempo em que a gente não espera que o telefone toque 2, 3 vezes e já ficamos ansiosos. Nós queremos que a resposta seja imediata, que todas as soluções apareçam de repente, mas a vida é para aqueles que esperam com paciência o tempo certo de experimentar cada coisa no seu devido lugar. Você gosta de desafio? Por que não assume o desafio na vida de experimentar? Por que você não assume o desafio de ser puro numa sociedade em que diz que não importa esperar, não importa casar, não importa, o que importa é fazer sexo? Eu queria fazer esse desafio para você, a andar na contramão, a andar de um modo diferente. Não na contramão quando você esbarra e dá de cara com perigo, mas na contramão das ideias, fazendo pensar e refletir sobre aquilo que é importante, viver segundo a vontade de Deus. Se todos estão dizendo que a palavra de Deus não vale mais, eu asseguro para você, a única coisa que vale para sempre é a palavra de Deus. E a palavra de Deus me pede e pede a você: sede puro, sede perfeito, andai na vontade de Deus e seja feliz. É isso aí. E se você quer conversar mais sobre esse assunto, quer descobrir mais sobre esse assunto, acesse aqui as nossas redes sociais e você vai ter muito mais informação sobre isso. Darleide, ore para a gente, por favor. Querido Deus e Pai, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, Senhor, a compreendermos a Tua vontade. Mas, sobretudo, o nosso pedido especial agora é que o Senhor seja com os adolescentes, com os mais novos, com os mais jovens, que o Senhor os ensine a andar na Tua vontade, segundo o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vale a pena esperar. A gente se vê. Até a próxima, pessoal.